Vamos falar com o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, agora, porque tem uma situação complicada lá na Argentina. O presidente argentino Javier Milei, ele foi derrotado nas eleições legislativas em Buenos Aires. Fabrício, chega aqui com a gente direto da nossa redação. A situação de Milei já não era fácil, a gente já adiantava desde a semana passada, muitas polêmicas. Então, foi apenas mais uma derrota, né? Como foi que ele reagiu a tudo isso, Fabrício? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que acompanham o Tempo Real aqui na Jovem Pan. Depois do partido ser derrotado nas eleições da província de Buenos Aires ontem, Javier Milei disse que precisa aceitar os resultados, mas que não vai retroceder nas políticas da Casa Rosada. Pelo contrário, vai inclusive aprofundar as políticas que ele tem tido desde que chegou ao executivo argentino no comecinho do ano passado. Esse foi um resultado expressivo, vitória da União Pátria, quer dizer, o grupo peronista de oposição que se juntou contra Javier Milei e que teve 47% dos votos contra 33% do partido do presidente. Isso importa, Márcia, porque a província de Buenos Aires é a maior província da Argentina em termos eleitorais. E aí, no mês que vem, em outubro, você tem as eleições legislativas em todo o resto do país e esse resultado pode acabar ditando o tom do que a gente vai ver nas outras províncias ao redor da Argentina. Desde 2019, essa província é governada pela esquerda. O governador Axel Kicillof, que é um grande crítico de Javier Milei, e serviu de termômetro, ou pelo menos está servindo, e as eleições de outubro vão servir também de termômetro, uma espécie de referendo da população às políticas promovidas pelo governo de Javier Milei. Política de austeridade, aperto de contas para conter a inflação e tentar recolocar o país nos rumos mais corretos da economia. A princípio, pelo visto, a população não está gostando muito da gestão de Javier Milei, pelo menos lá na província de Buenos Aires. Ainda em cima disso tudo, tem a cereja do bolo, que foram as denúncias de corrupção contra a irmã e chefe de gabinete dele, Karina Milei, aquele escândalo que a gente tem acompanhado há algumas semanas de suborno na compra de medicamentos da Agência Nacional de Pessoa com Deficiência. O governador Axel Kicillof disse o seguinte, que Javier Milei e o La Libertad Avança vai precisar recalcular a rota a partir de agora. Disse que foi uma vitória realmente acachapante, uma vitória que força o partido do presidente a repensar o governo lá na Argentina. A gente só vai saber de fato o resultado final dessas eleições legislativas em outubro, mas é um bom indicativo do que a gente pode ver nas próximas semanas. Importante destacar, tem muita gente falando o seguinte, que ainda não dá para tirar a província de Buenos Aires como parâmetro, porque ela teria ido muito para a esquerda nos últimos anos, como algumas outras províncias, o caso de Santa Fé, que é uma província considerada um curral eleitoral da esquerda, do kirchnerismo. A ex-presidente Cristina Kirchner, em prisão domiciliar, inclusive, comemorou bastante, foi até a varanda na casa dela para saudar os seus apoiadores depois do resultado das urnas. Quem não gostou foi o mercado. Hoje, Márcia, o peso teve uma queda de 5% em relação ao dólar. A gente está falando aqui que $1 vale 1.460 pesos argentinos. A Bolsa Argentina caiu mais de 10%, porque o mercado esperava uma vitória da oposição, mas com uma margem mais apertada. A oposição ganhou e ganhou por muito nessa disputa lá na província de Buenos Aires. E aí tem uma questão. Semana passada, o presidente Javier Milei precisou interferir no mercado cambial, gastar um pouco das reservas argentinas, que já não são muitas, para controlar o câmbio. Se essa situação continuar e ele se sentir pressionado, possivelmente vai ter mais interferência no mercado cambial argentino. Agora, Fabrício, uma curiosidade, o real tá quanto para cada peso argentino? Você sabe mais ou menos? Dá uma olhadinha aí. Vou dar aquele Google rápido aqui, hein, Márcia Dantas? Olha só, vai. É em tempo real aqui. Em tempo real. A apuração. R$1 tá valendo 262 pesos argentinos. O que não quer dizer muita coisa, porque o valor dos produtos lá na Argentina aumentou muito nos últimos anos, né, Márcia? Você, imagino que conhece bastante do mundo, foi para a Argentina recentemente. A última vez que eu fui foi em 2020, no comecinho, antes da pandemia. A gente chegava na Argentina e se sentia rico, né? Gastava muito dinheiro, para nós era tudo muito barato. E para quem foi nos últimos anos, nos últimos 2 anos aproximadamente, os preços aumentaram muito. Não porque o real perdeu valor em relação ao peso. Bom, também,
mas porque o preço das coisas na Argentina realmente subiu muito, embora o governo Javier Milei, é fato, isso tenha controlado um pouco a inflação. Mas a questão é o custo disso para a população, né? O empobrecimento da população também. É uma tristeza, né, para os nossos vizinhos. Obrigada, Fabrício Naitsky, pelas suas informações, pela sua agilidade ali em pesquisar. Eu gosto assim, você, Bruno, todo mundo, eu mando, vocês vão na hora, pesquisa, os nossos comentaristas, tá todo mundo sempre pronto aqui na Jovem Pan. Agora